Questão. Olá, seja muito bem-vindo ao A Questão, o podcast da Associação Brasileira de Transporte e Logística de Produtos Perigosos, a ABTLP. Aqui a proposta iria além do óbvio, trazendo reflexões, dados e diferentes perspectivas para os temas que impactam pessoas, profissionais e organizações. E neste primeiro episódio, começamos com uma pergunta simples, mas extremamente relevante para o momento atual do trabalho. O que realmente motiva alguém a evoluir? E para nos ajudar nessa conversa, estamos aqui com Lilian Carvalho. Ela é professora de marketing da Fundação Getúlio Vargas, FGV de São Paulo. Nos últimos anos, o mundo do trabalho passou por transformações profundas. De acordo com o relatório State of Global Workplace de 2025, da Gallup, apenas 21% dos profissionais no mundo se consideram engajados no trabalho. Isso significa que a maioria das pessoas atua sem uma conexão real com o que faz. No Brasil, esse índice é um pouco mais alto, girando em torno de 27%, mas ainda distante de um cenário ideal. Diante disso, surge uma reflexão importante. Se as pessoas não estão engajadas, elas realmente estão se desenvolvendo ou apenas cumprindo tarefas? Nossa, problema complexo que envolve um monte de variáveis, né? Mas eu participo de uma pesquisa há 3 anos que chama Engaja SA, que a gente faz em parceria com a Flash, lá na GV, e a ESP. E nessa pesquisa a gente veio mapeando o desengajamento e o engajamento dos funcionários brasileiros. Então vamos falar de indivíduo, aprendizado e as questões sistêmicas que envolvem tanto a empresa quanto questões culturais, sociais, econômicas, certo? Então, a primeira questão é o indivíduo. A gente precisa entender que os indivíduos respondem a incentivos e estímulos diferentes, né? E uma das coisas que acontece muito em educação corporativa ou em educação em geral é que tenta-se ter um modelo que serve para todos. Em inglês a gente chama de one size fits all. E não existe um modelo que serve para todo mundo. Se a gente for pensar numa curva normal, pensando na distribuição estatística, obviamente que vai ter um modelo que atende 68%, 95% das pessoas, mas sempre vão ter pessoas de um lado da curva e do lado na curva superior ou na curva inferior que não vão responder aquele modelo. Se a gente for pensar que os indivíduos respondem a incentivos diferentes, a gente deveria estar pensando em modelos de aprendizagem, sejam cursos, sejam workshops, sejam treinamentos, sejam programas gamificados, que valorizassem o estilo, não só o estilo de como aprende, mas o estilo de que hora que melhor funciona para aprender, se é antes do trabalho, depois do trabalho, e inclusive a questão, e aí vamos falar das questões do aprendizado, que envolvem também o que o aprendizado significa para aquela pessoa. Porque a ideia hoje que se tem não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e isso não é só na educação corporativa, é na educação em geral, é que o ser humano deveria aprender por vontade própria, ou que isso é, aspas, natural do ser humano. Existem estudos que mostram que o modo de aprender do ser humano é por observação e é o que a gente chama de treinamento on the job, né? Então, eu sentada do seu lado e vendo você fazer a tarefa e eu imitando a sua tarefa. Então, esses eram os programas de aprendizado das profissões do mercantilismo ou até antes. Então, você queria ser um sapateiro. Você sentava com um sapateiro e você ia aprendendo a sua prática profissional ali. O trabalho que a gente faz hoje é muito mais intelectual e com todas as demandas que a gente tem, é muito difícil a gente conseguir colocar essa dinâmica dessa forma. Então, a gente vai para um tipo de aprendizagem que a gente chama de aprendizagem cognitiva, né? E que foi criada basicamente com as universidades na Idade Média, mas que foi popularizada com a Evolução Industrial. A gente ensina na escala industrial, ou seja, um monte de gente sentada, vendo o professor falar, assistindo o vídeo na internet, e tem muito pouca participação do aluno nesse tipo de modelo de aprendizagem. Tudo isso para dizer que esse modelo funciona para um percentual muito pequeno de pessoas. A maioria das pessoas tiveram experiências ruins na escola, no sentido de que se sentiam entediadas, ou sentiam que aquilo era muito difícil, ou sentiam que aquilo demorava muito tempo para aprender, que poderia ter sido mais rápido.
a gente precisa do modelo diferente de aprendizado. E a terceira coisa são as questões culturais, sociais, econômicas, né? A gente não pode ensinar para pessoas como eu, por exemplo, que sou professora. A maioria dos professores tem um perfil parecido em relação ao aprendizado. Quem vai para essa carreira normalmente gosta de escola, né? E a gente gosta de aprender porque gosta de aprender, é só porque é curiosidade. Então, professor normalmente faz cursos de coisas diversas. Eu, por exemplo, já fiz curso de física, de astronomia, e nem precisa ser só de coisas padrões, por exemplo, astrologia, enfim, coisas que não tem nada a ver com a minha... Mas porque eu gosto de aprender e a maioria dos professores se relaciona assim com o engajamento. A maioria das pessoas não é desse jeito. E isso quer dizer que os incentivos importam. Então, se você vai ensinar um colaborador, talvez mais novo e talvez mais operacional, ele precisa ver sentido naquele treinamento. E aí, falando um pouquinho de diferenças de classes sociais, uma pessoa que tem uma necessidade imediata, seja de sobrevivência, seja até de recursos financeiros mesmo, ela precisa ver no aprendizado um resultado. E a gente tem muita ideia nas empresas, nos treinamentos corporativos, é assim, faça esse treinamento, que lá na frente isso vai te dar um resultado. Funciona para certos tipos de cargos. Então, por exemplo, quem vai fazer universidade, fica, na maioria das vezes, 4 anos na universidade até sair de lá com um diploma. A maioria das pessoas não tem esse tempo, né? Não tem essa... o investimento é muito pesado, não só o investimento em dinheiro, mas o investimento em tempo mesmo. E a pessoa, quem tá precisando ganhar dinheiro hoje para pagar o aluguel, não tá pensando em daqui 4 anos ganhar mais do que ganha hoje, certo? Então, são todos esses fatores que precisam estar alinhados para que um programa de educação funcione. Não é só uma coisa. E a maioria dos RHs enxerga isso como assim: eu preciso ter automotivação, eu preciso estar... Essa é uma mentalidade que funcionava muito bem dos anos 70, anos 80 para trás. Tente engajar a geração Z, ou os milênios mais novos hoje, com essa mentalidade para ver o que acontece. Agora, professora, para aprofundar um pouco mais essa discussão, é importante olhar para a base educacional do país. Dados recentes do IBGE mostram que cerca de 18 a 20% da população brasileira adulta possui ensino superior completo. Ao mesmo tempo, uma parcela significativa da população ainda enfrenta dificuldades relacionadas à educação básica, como limitações de leitura, interpretações e acesso ao ensino de qualidade. Isso significa que grande parte dos profissionais entra no mercado de trabalho sem uma base educacional sólida. Isso não é apenas uma questão individual, é uma questão estrutural. Além disso, muitos trabalhadores constroem uma trajetória profissional a partir da prática e da experiência e da necessidade, e não necessariamente de um processo educacional estruturado. E assim traz um ponto importante para a reflexão: nem todos partem do mesmo lugar. Esses são os aspectos culturais importantes, né? Porque toda vez que a gente fala de cultura, a gente pensa em cultura como coisas que diferem entre países ou entre religiões. E existe uma cultura. Aqui no Brasil a gente chama da cultura da classe C, da baixa renda, e a cultura da alta renda. Mas lá nos Estados Unidos eles chamam da cultura blue collar, né? Que são os trabalhadores, normalmente que trabalham com as mãos, né? E o white collar, que são os trabalhadores mais intelectualizados. Então, médico, dentista, executivo, certo? Psicólogo, todos esses são white collars, né? Tanto aqui no Brasil quanto lá, a relação com a educação muda, tá? Justamente por causa daquela questão que eu falei de professores, né? Qual é a relação que você tem com o emprego? Qual que é a sua propensão a retardar, e essa é a palavra mesmo, né? Atrasar a sua gratificação. Então, por exemplo, um médico hoje, se ele for fazer a formação completa, ele vai demorar de 10 a 15 anos, dependendo se ele for um cirurgião, enfim, para sair e começar a ganhar dinheiro. Ele precisa não só ter algum recurso para isso, como ele precisa ter um tipo de personalidade psique que o permita atrasar, retardar a gratificação, que é receber o salário lá na frente, certo? Os trabalhadores blue collar e a baixa renda aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, blue collar, eles enxergam, e aí eu vou falar gente, porque eu vim dessa classe social também, a gente enxerga muitos incentivos imediatos.
E não é porque a racionalidade é diferente ou as pessoas não sabem tomar decisão. Isso faz sentido naquele ambiente. Como eu disse, se a pessoa precisa pagar aluguel, então vamos imaginar, um típico caso brasileiro. O jovem, quando ele entra no ensino médio, ou quando ele está, sei lá, de segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, a família de baixa renda já pede para ele começar a trabalhar, porque ele precisa ajudar nas despesas da casa. Não é como, por exemplo, a minha filha hoje, que pode ficar estudando tranquilamente, sem ganhar, não precisa nem se preocupar com estágio ainda, porque não vai precisar da renda dela para compor as necessidades básicas do meu domicílio. Isso não é verdade para a maioria dos brasileiros, mas isso é verdade para a maioria do mundo também. No mundo é assim, as pessoas pensam que lá na Europa é um pouco diferente, talvez seja uma sociedade mais igualitária, mas a baixa renda é assim também. E para você engajar esses funcionários, para você engajar essa classe social, você precisa trabalhar com incentivos diretos, certo? Então, as empresas hoje, de novo, elas encaram a parte de treinamento como se fosse um ganho em si. Então, assim, nossa, eu estou te dando um benefício, que é um treinamento. E porque a maioria das pessoas que pensa em treinamento, ou que elabora treinamento, vieram ou estão em outra classe social e não entendem as necessidades imediatas daquela classe. O que você poderia fazer para engajá-los melhor era, obviamente, oferecer, eu acho que economicamente, por um princípio econômico, você poderia até pagar, ao invés de pagar o treinamento para ele fazer e achar que isso é um ganho, pagar para ele realizar o treinamento, dar um bônus de salário, né? Porque é o que vai gerar um engajamento maior. Mas se isso não for possível, você precisa traçar pontos de recompensas que façam sentido para aquela classe social. Uma das coisas que no Engaja SA a gente viu como um ponto muito importante, não só para baixa renda, mas para alta renda também, é o nível de autonomia que esse colaborador tem em relação ao treinamento, ou seja, ele consegue participar das decisões de quais os treinamentos são necessários, ou ele pode participar também de como esse treinamento vai ser aplicado no seu dia a dia. Quando a gente pensa em trabalhador operacional, muito pouco grau de autonomia se dá para esse trabalhador, ou quase zero grau de autonomia. E isso faz com que ele fique cada vez mais desengajado, não só dos treinamentos, mas também do seu trabalho diário. Um outro fator que impacta diretamente o desenvolvimento profissional, e muitas vezes é pouco discutido, é o contexto familiar. No Brasil, uma grande parcela dos profissionais é formado por pessoas que não tiveram acesso a uma base educacional estruturada dentro de casa, não cresceram em um ambiente que estimulava o estudo ou o desenvolvimento contínuo e começaram a trabalhar muito cedo e precisaram priorizar a sobrevivência antes da formação. Ou seja, para muitos, o trabalho veio antes da educação. E isso influencia diretamente a forma com que as pessoas enxergam o aprendizado ao longo da vida. Em muitos casos, estudar não era uma escolha. Foi uma oportunidade que nem sempre existiu. Isso precisa ser considerado quando falamos em desenvolvimento profissional. Tem vários fatores que influenciam no relacionamento com a educação. E aí eu quero falar de novo que o que seria, entre aspas, natural com a educação é você aprender fazendo, né? Esse tipo de educação extremamente desassociada do que a gente faz no dia a dia, ele é completamente estranho, entre aspas, à nossa psique, à nossa constituição biológica também. Mas, de qualquer forma, vamos dizer que esse modo de aprendizado que a gente tem hoje, que é ir para a escola, sentar numa cadeira, ou ir para a empresa, ou ir para a universidade, sentar numa cadeira e ver uma aula, ele pode ser aprendido socialmente, certo? Uma família que não vê o interesse... Vou te dar um exemplo muito claro. Se os alunos de alta renda normalmente saem da graduação e vão fazer pós-graduação, ou várias pós-graduações, por exemplo, porque eles enxergam naquilo um sentido para a vida deles. Aquilo é um prêmio em si, ou seja, ter uma graduação ou uma pós-graduação forma o seu autoconceito. Para as pessoas de baixa renda, classe média,
isso não é verdade. Por quê? Você tem marcos que são obrigatórios. Eu preciso me formar no ensino médio, eu preciso ter um ensino técnico, eu preciso ter uma graduação. Além disso, tem algumas pessoas que não veem sentido nem na graduação. A gente vê um movimento para isso hoje, né? E nem precisa ser de trabalhador operacional, uma classe de empresários, empreendedores, enfim, tem esse movimento. Mas, de qualquer forma, essas pessoas não veem porque não existe uma relação imediata entre ter a educação e ter um resultado. É completamente dissociado ou é atrasado no tempo, né? A gente precisava tornar isso muito mais explícito para essas pessoas. O porquê, qual é o sentido daquilo, qual é a aplicação prática. Tudo tem aplicação prática? Não, de forma nenhuma. Eu vou aprender física, eu vou aprender química, talvez não tenha uma aplicação prática imediatamente para mim naquilo. Mas as estruturas de ensino precisam saber como tangibilizar isso que tem alguma relação com a vida da pessoa. O que acontece também, tem vários estudos mostrando isso, não foi no Engaja SCA que a gente viu, é que, de novo, os professores daquelas disciplinas, eles têm um perfil psicológico, um perfil familiar parecido, que é diferente dos alunos daquela disciplina. E aí eles não conversam muito, e o jeito de ensinar, ele é muito passado da geração anterior para a geração seguinte. Então é muito difícil a geração seguinte mudar o jeito de ensinar. É preciso também fazer um trabalho de diversidade e inclusão no qual pessoas de outras classes sociais entrem, né, nas profissões de ensino e pensem em como montar um treinamento para que isso acabe funcionando para todo mundo, porque hoje ele acaba funcionando só para uma parte dos colaboradores. E mesmo com esse contexto, professora, o comportamento profissional está mudando. Segundo a pesquisa Randstad Work Monitor de 2025, 83% dos profissionais afirmam que qualidade de vida é mais importante do que salário. Isso mostra que, hoje, as pessoas buscam mais do que estabilidade financeira. Elas buscam propósito, reconhecimento, equilíbrio, ambiente saudável e perspectivas reais de crescimento. Essa mudança impacta diretamente a relação com o aprendizado, porque o desenvolvimento deixa de ser apenas uma necessidade e passa a ser uma escolha, quando isso faz sentido. Durante os últimos 3.000 anos, nas várias sociedades onde houve trabalho escravo, a ideia de trabalho mesmo virou uma coisa daqueles que se dedicam ao trabalho manual, aí virou a ideia de castigo. A própria palavra trabalho, que se usa em alguns idiomas, entre eles o nosso, ela tem origem num instrumento de tortura, porque tripalium, no latim vulgar, significa 3 paus. Na região de onde eu vim, no norte do Paraná, a gente chama de canga. São 3 paus cruzados que você coloca no pescoço de um boi para ele não atravessar uma cerca, ou num castigado, num apenado que ficava daquele jeito. Aquilo é chamado em latim vulgar de tripalium. E, porque em latim, trabalho é labor. Só que quando se queria dizer que alguém ia para o trabalho, se dizia eu vou para o tripalho, quer dizer, eu vou para o trampo, eu vou para o castigo, eu vou, etc. Por outro lado, nós temos uma sociedade em que a religiosidade judaica, atrelada ao mundo grego, trouxe a ideia do trabalho como castigo. Por exemplo, quando Adão e Eva são castigados por desobedecer, o castigo é trabalhar. Javé diz, vai trabalhar, vagabundo, vai ganhar o pão com o suor do teu rosto. Na mitologia grega, quando Prometeu trai a divindade, ele é castigado por Zeus tendo que trabalhar pesado. Ele tem que pegar uma pedra, né, junto com Sísifo, num determinado momento, separado em outro, e até o alto do morro ser amarrado lá. O Condor vem, come o fígado dele, a pedra cai outra vez. Aí você tem vários mitos, às vezes só o Sísifo com a pedra, às vezes o Prometeu. Você tem uma mescla de coisas de que tudo isso é castigo. Eu prefiro, em vez da palavra tripalium, um termo grego que é poiesis. Os gregos usavam a palavra poiesis, da onde vem poesia. Mas poesia significa a tua obra. O que você faz? O que você elabora? O que resulta da tua vida? No fundo, a pergunta é qual é a tua herança e não qual é o teu castigo. Afinal de contas, vida é encargo ou patrimônio? Eu acho que é patrimônio. A questão. Falar de propósito e significado tem visões diferentes para gerações diferentes e classes sociais diferentes, né? Na primeira edição do Engaja SCA, a gente fez um estudo para ver o que nas vagas trazia maior, não é aderência, mas é tipo vontade de escolha. Então vamos dizer que você tem 2 ofertas de vaga.
uma com certas características e outra com outras características. Quais são os fatores das vagas que faz você escolher? Então, uma das coisas podia ser salário maior, salário acima da média do mercado, trabalho remoto versus trabalho presencial, oportunidade de aprendizagem versus não oportunidade de aprendizagem, por aí vai. O item número 1 que faz, na média, as pessoas escolherem uma vaga é salário. E o que acontece? Salário é muito importante para todos, como eu disse, é para a média. Mas a partir de um certo salário, as pessoas começam a mudar suas prioridades. É quase como se eu falasse assim, poxa, um jogador de futebol comum, ele tá pensando em ganhar um salário maior, em ir para fora do Brasil para ganhar em dólar, enfim. Quando você chega num certo nível de jogador, quando ele ganha 200 mil, 100 mil reais por mês, aí ele já não tá muito preocupado com isso. Por quê? Porque ele já supriu todas as necessidades que o dinheiro podia comprar. É como se você falasse assim, eu e o Elon Musk, digamos, né, o fundador da Tesla, o novo dono do Twitter, agora X, enfim, né, SpaceX e tal. Ele tem muitas ordens de magnitude a mais de dinheiro do que eu, mas ele e eu, a gente tem acesso ao mesmo iPhone. E tanto ele quanto eu, a mais de dinheiro que ele tem, ele não consegue ter um iPhone melhor tal, do que se oferece pela Apple, certo? O que vai motivar esse cara? Não vai ser mais ganhar mais dinheiro, porque tudo que o dinheiro pode comprar, ele tem tanto quanto uma pessoa de alta renda talvez tenha, né? E aí o que vai motivar a pessoa vão ser outras coisas, e é por isso que se fala muito de significado e propósito. Isso quer dizer que para as classes mais baixas, ou quando você ganha um salário melhor, propósito não ajuda? Ajuda, com certeza, mas não na ausência da recompensa financeira. Agora, se a gente tem as duas coisas, obviamente, tendo um salário igual, né, entre duas vagas ou duas ofertas, aí a gente começa a ir para um bom ambiente de trabalho, para você ver como não é o trabalho remoto, a segunda coisa, é um bom ambiente de trabalho. E o que significa um bom ambiente de trabalho? É autonomia, não só dentro sua voz é ouvida dentro do departamento, dentro da empresa, mas também o quanto você consegue controlar do seu dia a dia, de como você faz. Imagina que viesse uma pessoa aqui e falasse assim, olha, Aline, você tem que apertar esse parafuso, né? E você só pode apertar esse parafuso com a mão esquerda, porque esse é o processo daqui. Você não pode usar a mão direita. Esse é o tipo de não autonomia que a gente oferece para a maioria dos trabalhadores, não só os trabalhadores operacionais, a maioria deles. E isso gera muito desengajamento. Quando a gente fala de significado, de propósito, é desse tipo de coisa que a gente está falando. Agora, não é mentira que as gerações mais novas se preocupam o quanto aquele modelo de negócio, aquela empresa, impacta não só na saúde ambiental dos nossos recursos, mas também no impacto social, no impacto social no sentido das pessoas, da sociedade, e no quanto aquilo ajuda para o crescimento da humanidade como um todo. Isso é algo que a gente deveria estar preocupado? Então as gerações mais novas normalmente se preocupam mais do que gerações mais velhas. E durante muito tempo, o desenvolvimento profissional foi tratado como um processo baseado em exigências. Cursos obrigatórios, treinamentos formais e cumprimento de normas. Mas existe uma diferença fundamental entre aprender por obrigação e aprender por decisão. Estudos mostram que o aprendizado imposto tende a ter menor retenção e menor impacto na prática. Ou seja, nem todo treinamento gera transformação. Isso levanta uma provocação importante. A gente está desenvolvendo profissionais ou apenas treinando funções? As pessoas, quando a gente está falando desse tipo de aprendizado e que a gente está trabalhando com uma motivação extrínseca, porque existe a motivação intrínseca, como eu falei, eu gosto de aprender qualquer coisa que você botar na minha frente eu vou querer aprender. Você vai falar, vou aprender latim, língua morta, vamos lá, né? A maioria das pessoas vai falar, não, eu preciso aprender inglês, eu preciso aprender espanhol, eu preciso aprender mandarim antes de aprender latim, né? Então a gente tem que trabalhar na motivação extrínseca, né? Que é aquela que vem de fora da pessoa. Como que você estimula isso? É fazendo com que aquele aprendizado faça sentido para ele. E não só faça sentido, que aquele aprendizado tenha uma recompensa associada. Hoje se trabalha muito com a punição, né? Então a gente fala assim,
não eu, né, mas assim, a gente, os RHs e tal, se você não fizer isso, se você não tirar essa certificação, você tá fora, certo? Em inglês a gente fala do chicote e da cenoura, né, pensando num cavalo, ninguém mais bate em cavalo, pelo amor de Deus, mas assim, né, uma é aprender pela dor e outra é aprender pelo amor ou pela recompensa, certo? Então, a recompensa positiva é justamente isso. Se fala muito, por exemplo, num ambiente de desenvolvimento pessoal e profissional, que a gente não deveria pagar para as academias para ir treinar. A gente deveria ser pago para ir lá, porque a maioria das pessoas não consegue ir. Já pensou se a gente pagasse e falasse assim, olha, vamos dizer, o governo ou a empresa falasse, cada vez que você for, se você for tantos dias nesse mês, você vai ter um bônus de R$100, R$50, não precisa muito, né? Eu imagino que as pessoas iriam falar assim, nossa, eu vou ganhar isso, eu vou ganhar um dia de folga, enfim, aquilo que faça sentido para a pessoa. E é nesse sentido que a gente tem que trabalhar o aprendizado também. Não é só pela dor, tem que ser pela recompensa. E colocando porque aquilo faz sentido. Hoje tem tanto treinamento que não faz tanto sentido, né, para as pessoas, assim, do tipo, a pessoa vai fazer um treinamento de ESG, né, que é as questões ambientais, sociais e de governança das empresas, certo? Por que a pessoa deveria fazer isso? Por que esse treinamento tem a ver só com compliance? Não, isso aí tem impacto na sua vida. Então, como que a gente torna isso mais agradável e engajante para o funcionário? Algumas pesquisas sobre comportamento humano indicam que o desenvolvimento está diretamente ligado a fatores como ambiente de trabalho, qualidade de liderança, reconhecimento, segurança emocional, contexto familiar e visão do futuro. Ou seja, o desenvolvimento não acontece isoladamente, ele é construído a partir de uma combinação de fatores que precisam fazer sentido para o indivíduo. Quando essa reflexão é aplicada a setores operacionais, como o transporte, o desafio ainda se torna mais evidente. Na história, a qualificação no setor de transporte sempre esteve muito associado a exigências e cumprimentos de normas, mas o cenário atual aponta por uma necessidade diferente. Mais do que cumprir requisitos, a gente precisa compreender o sentido do que está sendo feito. A transformação passa por um movimento claro: sair da obrigatoriedade e avançar para a consciência. É como se eu falasse assim, vou dar um exemplo aqui, porque a gente está na época da Copa. Ronaldinho Gaúcho, ele joga bola porque ele gosta de jogar bola. Ele acha aquilo prazeroso. Uma pessoa que olha para o futebol assim, vai ser muito melhor jogador do que eu, Lilian, que não sinto prazer em jogar bola. Eu gosto de assistir, vai Corinthians, mas eu não gosto de jogar bola, não. Agora, eu sinto prazer em estudar. Eu sou, e a maioria dos meus colegas professores, nós somos os Ronaldinhos gaúchos do conhecimento, porque qualquer coisa que você me der na mão, eu vou achar interessante, de ler, de assistir, de ouvir, de conversar. Lilian, por que você está conversando com esse cara sobre quais eram as práticas da sociedade japonesa nos anos entre 1300 e 1400? Poxa, porque isso é muito legal, mas o que isso acrescenta na sua vida? Prática nada, concorda? Não vou usar isso para nada, ok? Mas eu acho isso interessante, estimulante, é algo que a minha personalidade é inclinada. E a maioria das pessoas não enxerga, e não tem nada de errado com essas pessoas, ela não enxerga o conhecimento assim. Porque para o ser humano e para qualquer animal, né, a gente aprende coisas que nos levam a resultados bons, certo? Então, sobrevivência, encontrar amigos, encontrar parceiros românticos, ok? Agora, o que isso vai me ajudar lá na questão da sociedade japonesa entre 1300 e 1400? Nada, né? De novo, esses dois tipos de pessoas existem. Só que se a gente for separar a humanidade entre, né, duas metades, um é 80%, aqui vê o conhecimento prático, e 20% aqui tem esse tipo de conhecimento. Como tem gente que pode passar a noite e dormir 4 horas, eu gostaria de ser essa pessoa, eu seria muito mais produtiva se eu conseguisse dormir só 4 horas por dia, tá bem. Mas a maioria das pessoas dorme 8 horas por dia. E ninguém julga isso moralmente, como se um valesse mais do que o outro. Não vale. O que a gente precisa é mudar o estilo de aprendizagem, o estilo de ensino. Que coisas vão engajar essas pessoas? Ou como eu posso tornar o conhecimento para essas pessoas mais interessante? A classe educacional e, dentro disso, a classe dos treinadores, educação corporativa, enfim, é muito parecida comigo. E
olha para o ensino de uma forma que não seduz, não engaja a maioria das pessoas. A gente tem um descompasso aí que precisa ser superado. Lilian, o desenvolvimento profissional não depende apenas de acesso à informação, ele depende de decisão. Normas orientam, treinamentos ensinam, mas é o comportamento que determina o resultado. E o comportamento não se impõe, ele se constrói. Do mesmo jeito que o ambiente familiar, como você falou, não em relação ao ambiente familiar porque tem um pai, uma mãe que não estudou, não é bem isso, mas é como se fosse assim, uma criança que não consegue ter alimentação correta vai conseguir aprender? Uma criança que vive num ambiente extremamente violento, não precisa ser nem dentro de casa, pode ser, né, com essas facções no bairro, ela não vai aprender direito, né? O ambiente profissional também pode ser assim. E as culturas das empresas podem ser extremamente propensas e propícias ao aprendizado, no sentido de persuadir e engajar os funcionários, ou no sentido de limitar esses funcionários. Só alguns vão conseguir sobreviver, porque aquele ambiente é muito rígido. E eu não estou falando mal do ambiente, mas, por exemplo, o ambiente militar, certo? Ele funciona para as pessoas que têm aptidões que encaram aquele ambiente extremamente rígido. Ele não é para todo mundo. E o militar não precisa ser para todo mundo mesmo. Mas se a gente vive num ambiente e num mundo onde a gente tem menos gente nascendo, né? Mais gente ficando mais velha e precisando ser requalificada para ter uma segunda, uma terceira carreira na vida, a gente vai precisar aprender a ensinar esses tipos de populações. Então, uma população mais idosa, porque no mundo inteiro a gente tem governos trabalhando para aumentar a idade da aposentadoria até 72, alguns até 75 anos. Não se tem quase nada falando sobre como engajar a terceira idade, como que eles aprendem, como que a gente consegue trabalhar com essa população. Tudo é voltado para o jovem até 30 anos, né? Então, de novo, né, o ambiente profissional ele pode atrapalhar. Um ambiente muito rígido, um ambiente muito tóxico, um ambiente no qual a pessoa é punida por não aprender do jeito que eu quero que ela aprenda. Então, a gente precisa trabalhar isso sim. Professora Lilian, nós estamos chegando aqui no final da nossa conversa e eu acho que cabe uma reflexão. A educação continua sendo um dos pilares mais importantes do desenvolvimento profissional, mas ela precisa ir um pouquinho além da técnica. Precisa considerar as pessoas em sua totalidade, seus contextos, suas histórias, suas limitações e suas motivações. Porque aprender não é apenas adquirir conhecimento, é decidir evoluir. Lilian, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast, por nos ajudar nessa conversa, e obrigado você também por nos acompanhar nessa primeira edição aqui do nosso podcast A Questão, e nos vemos no próximo episódio. A Questão.